Bom dia, GP às 10, bom dia pessoal, beleza? Como é que estão as coisas? Olha só, tem muita gente me pedindo para falar sobre essa série da Netflix, sobre a Fórmula 1, que eu não sei o nome. Putz, vamos ligar o motor, vamos ligar os motores todos. Olha, o que eu vou fazer aqui hoje neste vídeo é uma irresponsabilidade, é quase leviano o que eu vou fazer, que é analisar uma série, uma temporada, sei lá o quê, do Netflix, sem ter visto todos os episódios, né? Aliás, tendo visto poucos, para falar a verdade. Mas acho que já dá para ter uma ideia, pelo menos geral, daquilo que a Netflix pretende, do que a Fórmula 1 pretende, né? E daquilo que eu vou acabar concluindo depois de assistir a todos os episódios desse seriado. O que eu acho é que é um seriado para quem não está acostumado a ver corridas e para quem não está acostumado a acompanhar o noticiário da Fórmula 1, o que hoje se dá basicamente na internet, né? Nos sites especializados, como no Grande Prêmio aqui no Brasil e tal, no motorsport.com, que é um ótimo site também. Na verdade, no Brasil são esses dois, né? E para quem, assim, ou perdeu o contato com a Fórmula 1 nos últimos anos, né? A tentativa natural de glamourizar ou de tornar épicos, alguns episódios que, do ponto de vista esportivo, não tem tanta relevância assim, né? Por exemplo, o episódio do Sainz, o duelo do Sainz com o Fernando Alonso. Do ponto de vista esportivo, não tem grande importância, não teve grande importância, e também isso é um problema, né? As coisas são muito datadas, porque são muito ligadas a um momento específico da Fórmula 1, no caso a temporada do ano passado, que foi uma temporada fácil para o Hamilton. Então, o que foi relevante no ano passado? O que foi importante do ponto de vista esportivo? Foi o pentacampeonato do Hamilton, foi a primeira metade do campeonato, a disputa acirrada com a Ferrari, até o momento em que o Vettel bateu na Alemanha e tudo mais. Aí você procura pensar alguns pequenos episódios que mostram como é a Fórmula 1, que aqueles que só acompanham as corridas pela televisão, não estão mesmo acostumados a ver. São, sei lá, X episódios, não sei quantos, de meia hora, 40 minutos, 25 minutos, não sei, que na verdade são boas matérias, E como a gente não vê mais matéria de televisão, pelo menos na televisão, na TV brasileira, aliás, faz muito tempo, né, que não se faz matéria de automobilismo, isso vale para todos os canais, mas estamos falando especificamente da Fórmula 1, então a gente vai ficar na Globo e no Sport TV. Como as pessoas não estão acostumadas mais a ver matérias, as pessoas gostam, acham bacanas essas pequenas histórias que essa série do Netflix, com uma ótima produção visual, de tecnologia, de, enfim, imagens fantásticas e tal, são imagens que a gente deveria ver com frequência, que a gente deveria ver na cobertura cotidiana da Fórmula 1. É fácil fazer várias matérias, né? Eu fazia muitas quando eu trabalhava em jornal, menos em rádio não tem o apelo visual, e televisão não podia fazer nada porque a gente não, né, só pode fazer imagem dentro do autódromo quem tem direitos de transmissão. Isso é um problema que restringe, é uma característica da Fórmula 1, mas acho que isso vale hoje para qualquer esporte, mas que restringe o trabalho dos chamados outsiders, aqueles que não têm como pagar direitos de transmissão. Seria muito legal se todas as emissoras que têm direitos de transmissão dos grandes eventos esportivos do mundo utilizassem esse privilégio, que eu não tenho privilégios. Seria legal que essas pessoas, essas empresas, utilizassem este privilégio para mostrar melhor, em profundidade, o esporte que estão transmitindo, para que não se restringissem as transmissões ao vivo, né? Começa 5 minutos antes da largada, no caso da Fórmula 1, e acaba 1 minuto depois, 30 segundos depois do pódio, do champanhe. É uma pena que isso não é feito. Aqui no Brasil é uma pena mesmo, porque o pessoal da Globo, incluo o Sport TV, tem totais condições, capacidade técnica, editorial, talento, para fazer muitas reportagens, muitas matérias. Mas eu sei como é que funcionam as chefias
né, dos canais, dos jornais, das revistas e blá, 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 blá. No caso do Brasil, não fala de brasileiro, então ninguém vai se interessar. Mentira, claro que vai. Não chorou, não tem graça. Tem sim. Todos esses episódios são pequenas matérias, né, que poderiam ter sido feitas ao longo da temporada pela Globo ou pela emissora lá do México ou da Itália, da Espanha. Eu não sei, eu não acompanho fora do Brasil. Eu acompanho as inglesas, que fazem um trabalho excepcional. O pré-corrida é muito bacana, o pós-corrida é muito bacana. Eles se dedicam a uma cultura automobilística nesses países, uma cultura que não há no Brasil, mas que poderia haver. Bastaria a emissora, no caso a TV Globo, transmitir esta cultura, mostrar o esporte por inteiro, né? Mostrar o campeonato por inteiro, mostrar a Fórmula 1 por inteiro. E não apenas com esse foco babaca de pilotos brasileiros que acabou deixando a Globo sem chão depois que o Massa parou de correr, né? Desde o ano passado não tem nenhum brasileiro correndo, vai fazer o quê? Fica todo mundo sem chão. Toda aquela tese das chefias de que só tem audiência quando se fala de brasileiro, ela vai por terra. Ou ela fica inviabilizada, porque não tem mais brasileiro. E agora, vai fazer o quê? Né? Isso ficou muito claro, eu vi o treino de sábado pela Globo, fazia muito tempo que a Globo não traçava um treino de classificação, mas de madrugada e tal. E aí aquela insistência em falar do Ayrton Senna, o capacete do Senna, a medalha do Ayrton não pode encostar nesse capacete, porque... Gente, que coisa mais antiga! Mostrem a Fórmula 1 como ela é. A Fórmula 1 é legal pra cacete. Fórmula 1, como dá pra ver nesse seriado do Netflix, que pra gente que tá muito ligado ao automobilismo e às coberturas, esse é um seriado, né? Essa série, ela não apresenta grandes novidades, sequer estéticas, né? Porque quando a gente está no autódromo, a gente fica com a transmissão da televisão ligada o tempo inteiro, né? Horas e horas e horas e horas. A gente vê tudo aquilo, a gente vê movimentação de boxe, a gente vê como é que os mecânicos trabalham, a gente vê como é que as entrevistas coletivas, a gente vê tudo. Agora, nem todo mundo vê, claro. Então, acho que esse é um mérito desse seriado, é mostrar uma Fórmula 1 que não é visível, pelo menos, né, no caso do Brasil, para o público brasileiro, não é visível na TV que tem os direitos, no canal que tem, na emissora que tem os direitos de transmissão, que é a TV Globo, que tem os seus motivos, enfim, você pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, mas que por um motivo ou outro não explora a Fórmula 1 como ela poderia ser explorada. Entendam e observem o verbo, não estou nem dizendo como deveria ser explorada, não estou aqui dizendo o que a Globo deveria fazer. Eu estou dizendo que a Globo poderia fazer, isso eu sei, né? O que qualquer emissora pode fazer quando tem um grande evento esportivo nas mãos, que é o que se faz em Copa do Mundo, é o que se faz em Olimpíadas e tudo mais. E a Fórmula 1 abre possibilidades enormes, infinitas, de grandes matérias, de grandes reportagens, ou de boas reportagens, de boas histórias, bons personagens, tem tudo isso, tem tudo isso. Uma coisa que o Reginaldo fez durante anos, hoje ainda faz, mas num outro padrão. Mas lembrem-se dos anos 80, principalmente, quando a Globo estava descobrindo de verdade a Fórmula 1, né? Mandando equipe, mandando repórter e tal. As matérias do Sinal Verde. O Sinal Verde era uma delícia, era um programete. Tudo bem, era só em final de semana de corrida, mas era um programa que mostrava o país, mostrava a cultura local, mostrava a gastronomia, mostrava a música, mostrava esses grandes personagens que fazem parte da Fórmula 1. Eles não são tão numerosos hoje em dia, claro, você não pode dizer que hoje Bottas, Kvyat, Hülkenberg e Magnussen sejam personagens tão interessantes quanto Mansell, Prost, Senna, Piquet, Nannini, De Cesaris, né? Porra, tinha cada puta figura. Hoje a gente não tem tantas figuras, mas tem figuras. Se você explorar bem esses personagens pelo ponto de vista humano e tudo mais, você descobre grandes histórias. Mas os repórteres que trabalham na Fórmula 1 ficam de mãos atadas mesmo, porque não há demanda da própria emissora por esse tipo de material.
E essa demanda está sendo atendida agora com esse seriado. Então vejam o seriado, é ótimo, vejam sem preconceitos. Puxa vida, mas que didatismo bobo, a gente sabe que é um grid. Nossa, a gente sabe que essa narração é fake e tal, que ninguém narra uma disputa pelo 7º lugar com tanta empolgação, a gente sabe. A gente que está acostumado, mas quem não está acostumado vê e gosta. E se está vendo e está gostando, acho que o seriado está atendendo as expectativas e as necessidades da Fórmula 1 de conquistar público, né? Um público novo, não necessariamente jovem, a gente não sabe direito qual é a meta dos caras, mas de conquistar um público ou de recuperar um público para que as pessoas vejam como a Fórmula 1 é. Porque só ver as corridas, as transmissões de treinos e corridas, hoje aqui no Brasil, isso eu posso garantir, isso não é suficiente para mostrar como a Fórmula 1 é de verdade. E isso vale para a maioria das modalidades esportivas que tem transmissão na televisão. Tá bom? Bom dia, GP, às 10. Olha, como diz o Silvio Santos, eu não vi, mas o Rock viu e é muito bom. Tchau.